A gente segue aqui o live, agora vamos falar um pouquinho de economia, porque o projeto que prevê um teto de 17% do ICMS para reduzir os preços dos combustíveis encontra resistência dos governadores. O imposto é uma das principais fontes de receita dos estados e um levantamento mostra que os governos estaduais já deixaram de arrecadar 92 bilhões de reais por ano com desonerações e incentivos. Papo na nossa conversa aqui com a Thaís Heredia, também com a Priscila Yazbek. Oi, meninos, tudo bem? Oi, boa tarde para vocês. Boa tarde. Acabei de chegar. Pois é, sempre muito bem-vinda aqui com a gente. Vou começar perguntando para você, então, aproveitando já o ensejo. Essa é aquela conversa daquele ditado popular que farinha pouca, meu pirão primeiro? É mais ou menos por aí. Ou dinheiro pouco, dinheiro muito, eu tenho pouco, né? Também serve. Olha, os estados, eles têm um programa, vários, a maioria dos estados no Brasil, praticamente todos, têm vários programas de desonerações e isenções fiscais, assim como o próprio governo federal. Eu fiquei curiosa para entender o seguinte, em que pé que isso está? Porque, afinal de contas, as renúncias fiscais, elas acabam sendo uma espécie de gasto implícito das contas públicas, porque é um dinheiro que o governo deixa de arrecadar. A Vilma Pinto, que é economista da Instituição Fiscal Independente, esteve no ano passado envolvida com um estudo da FEBRAFIT, que é a Federação das Associações dos Fiscais das Receitas Estaduais, para entender e fazer um levantamento de como estão essas políticas e qual é o tamanho desses benefícios tributários dos estados. E o que eles encontraram nos 19 estados que eles olharam, 18 estados do Distrito Federal, é que em 2020... ICMS total, não só dos combustíveis, a arrecadação do ICMS total, mais de 92 bilhões de reais deixaram de ser arrecadados por causa dessas políticas. E o que a Vilma me conta é que são políticas que não têm transparência, muitas são de muitos anos atrás, que não fazem mais efeito nenhum, não tem avaliação, não tem fiscalização, ou seja, é um dinheiro que se perde sem ter um propósito reconhecido, né? Isso responde por cerca de 20% de toda a arrecadação. Então, é uma fonte de recursos, é uma revisão que precisaria ser feita nessas políticas públicas nos estados, assim como no governo federal. A gente já trouxe várias vezes esse dado aqui. O governo federal vai deixar de arrecadar este ano mais de 370 bilhões de reais com políticas de incentivos e desonerações. Quanto dessas políticas realmente funciona? A Vilma Pinto lembra o seguinte, a política de renúncia e desoneração faz parte da política econômica de qualquer país, mas ela precisa ter um propósito, ela precisa ser atualizada. Se é uma coisa que não dá mais certo, ou para um grupo que não precisa mais daquele incentivo, por que manter? Então, o ICMS, que sempre foi um instrumento de guerra fiscal entre os estados, olha, vem fazer sua fábrica aqui que eu desconto o ICMS de você. Hoje, os estados não têm mais fôlego para isso, né? Então, já perdem 20% da sua arrecadação com essas políticas e há muito esforço dos governadores para tentar reverter alguma delas. Então, parte dessas políticas, se fossem olhadas e visto ali qual é o benefício que elas trazem, a compreensão geral é de que tem muita coisa aí que já podia ter sido cortada, mas continua acontecendo do mesmo jeito no governo federal. Pri, pergunta que não quer calar. E aí, para o consumidor, vai baixar ou não vai baixar? O senador, relator também do projeto, o senador Fernando Bezerra, disse que vai entregar o projeto amanhã. O projeto prevê agora que pode ser feita uma redução escalonada, o que vai demorar, se isso for aprovado, para chegar para quem interessa, né, que é o consumidor. São várias etapas. Primeiro precisa passar, precisa ter um acordo, depois que passar, daí tem várias instâncias, a definição dos valores e tal, mas pegando aquele teto de 17% do ICMS que estava sendo falado, no caso da gasolina, o ICMS médio nos estados hoje é de 28%. No caso do diesel, o ICMS médio hoje é de 14%. Então, ao colocar o ICMS de 17%, no caso da gasolina, de fato, tem uma redução. No caso do diesel, pode até ter um aumento. E aí, tem alguns institutos que fazem fizeram alguns estudos para falar como que isso afetaria o preço. E aí, no caso da gasolina, por exemplo, em São Paulo, haveria uma redução de 50 centavos, haveria uma redução de R$ 1,15 no Rio, porque o ICMS no Rio é um pouco mais alto, de 34%. Mas, no caso do diesel, poderia subir 18 centavos em São Paulo e poderia subir 25 centavos no Rio. Então, o que a gente percebe que é constante nessas discussões
é que os políticos eles ficam jogando um discurso assim, o governo federal joga para os estados a culpa, os estados jogam para o governo federal a culpa, e com projetos no meio que não são bem desenhados e que tem esses efeitos colaterais que a Thaís estava falando. Então, além de ter essa questão, que é o mais óbvio de tudo, que é se aumenta ou não o preço, se cai ou não o preço, ainda tem essas distorções e impactos em arrecadação, né? Então, o que a gente vê desses projetos, no geral, o que dá para dizer é, sim, pode ter um alívio no curto prazo, o preço pode diminuir no curto prazo, mas a que custo? Com que custo para o futuro, né? Sobre essas medidas. E aí, esse caso dos estados, ele é muito emblemático e diz muito claramente isso, né? Além de os estados já terem uma renúncia enorme, já terem as suas contas impactadas, além disso, também a arrecadação dos estados, quando chega esse dinheiro de ICMS, ele tem uma vinculação que vai para gastos com saúde e educação. Quando se for feita, de fato, uma compensação dessas perdas, isso vai ser abatido da dívida dos estados. Então, essa vinculação de gastos para saúde e educação, ela perde força. Então, tem vários poréns desses projetos que vão sendo aventados, mas fato é que tem uma redução ali que pode acontecer, pode trazer um pequeno alívio, mas se o petróleo, por exemplo, for para $130, como alguns economistas estão prevendo, talvez esse alívio ele nem apareça, talvez ele suma no meio dessa alta do petróleo. Eu queria só fazer um complemento aqui, meninos, que o negócio, a grande discussão que a gente está fazendo aqui é sobre a alocação de recurso público, né? Então, quando o Estado faz um benefício para algum setor e diz, olha, você não precisa pagar todo o imposto e tal, isso precisa ter um retorno para a sociedade, porque afinal de contas todo mundo paga imposto, né? Então, o que precisa acontecer é uma avaliação muito séria sobre que tipo de benefício é esse, porque nós estamos falando de alocação de recursos. Se o dinheiro não tem que estar mais para um setor, tem que estar para outros, tem que estar mais focalizado para uma política social e menos para uma política setorial. Então, o debate é sobre onde, como, por quê, qual a finalidade, qual a eficiência da alocação do recurso público, especialmente num momento como esse, em que a alta dos preços judia não pode mais usar essa palavra com toda razão, mas prejudica o orçamento das famílias. Muito bom, meninas. Obrigada. Até amanhã, hein? Espero vocês. Você também, viu, Thaís? Amanhã nosso bate-papo aqui diário.